Olá, paz do Senhor Jesus, como vão, irmãos? Que o Senhor esteja te abençoando profundamente, abundantemente diante de tudo que você tem passado em nome de Jesus. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos estudar o capítulo 18 de Gênesis, a continuação direta da última aula que nós tivemos, onde nós falamos um pouquinho da revelação de Deus para Abraão, capítulo 17, um dos capítulos mais importantes da palavra de Deus, da vida de Abraão, né? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 18, vamos até o versículo 15, do versículo 1 até o versículo 15, quando três homens aparecem a Abraão em um período quase consecutivo depois de que Deus se revela a ele ali no capítulo 17, reafirma sua promessa e diz que vai dar um filho a ele e a Sara já idosos, né? Então, hoje nós vamos estudar essa aparição desses três homens, o que significa, qual é a lição que nós podemos tirar com isso, e estudar um pouquinho a respeito disso, ok? Feche seus olhos onde você está, vamos colocar esse tempo na presença de Deus, para que em nome de Jesus Ele possa abençoar nossa mente e nosso coração em tudo que nós vamos falar e fazer aqui nesta noite. Não sei a que hora que você está aí, eu estou de noite aqui. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, onde você está assistindo essa aula, ok? Feche seus olhos onde você está, vamos orar, colocar esse tempo na presença do Senhor em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo, por esse privilégio que nós temos de louvar, engrandecer e louvar o Teu nome, Senhor. Que em nome de Jesus essa aula possa ser de crescimento, de alegria e principalmente de construção de caráter a partir daquilo que o Senhor tem para nos ensinar através da Tua palavra. Em nome de Jesus, se há algo em nós que atrapalha o fluir, a presença do Senhor, o ouvir, Senhor, que seja lançado fora, por terra, Senhor, da Tua presença. Se há algum pecado, nos perdoa, Senhor. Que seja a Tua presença, Senhor, a reinar diante de todo o tempo que nós vamos estar aqui aprendendo a Tua palavra, Senhor. Que nada e nem ninguém possa impedir aquilo que o Senhor tem, através da Tua palavra, para ensinar, para derramar através da Tua palavra para o Teu povo, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos e pedimos a Tua bênção, Senhor. Que o Senhor leve a nossa mente e o nosso coração cativo ao Senhor. Que tudo isso seja para o nosso crescimento, para o engrandecimento do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, como eu disse, já é de noite, minha cabeça já não está tão 100% assim, então eu posso dar umas engasgadas, eu posso dar uma confundida aqui nas palavras, então já vai liberando perdão aí, ok? Então Gênesis capítulo 18, verso 1 ao 15, diz assim: O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da sua tenda no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e olhou, e eis que três homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu para a porta da sua tenda ao encontro deles e prostrou-se em terra. E disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este servo. Vou pedir que traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as suas forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante e responder. E eles responderam: Faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: Amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou o novilho tenro e bom e o entregou ao empregado, que se apressou em prepará-lo. Pegou também a coalhada, o leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles, e então permaneceu em pé junto deles, debaixo da árvore, e eles então comeram. Então lhe perguntaram: Onde está Sara, sua mulher? E ele respondeu: Está aí na tenda. Um deles disse: Certamente voltarei a você daqui a um ano, e Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara
já havia cessado os costumes das mulheres. Por isso Sara riu no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também o meu senhor, eu terei ainda este prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Dizendo: será verdade que darei a luz a um, mesmo sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para Deus? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. E ele, porém, disse: não é verdade. É certo que você riu, né? Nós vamos ver aqui a partir do capítulo 18, 19, que tratam de um tema em comum, né? Eles são uma unidade apenas de um capítulo, né? E vão tratar da destruição de Sodoma e Gomorra. Este episódio que acontece aqui dessas pessoas visitarem a Abraão antes são aqueles que vão de fato à casa de Ló, vão verificar as coisas lá em Sodoma e Gomorra, e eles que vão dar a ordem para destruir e fazer com que eles sejam destruídos, essas cidades que afrontavam o Deus eterno, né? Tudo começa aqui quando esses três homens aparecem, Abraão está sentado lá na sua tenda. Até o final desse capítulo 18 vai ficar claro quem são esses homens. Um deles a gente já pode dizer aqui, vendo todo o contexto desse capítulo, entendendo já, né, que um deles era o próprio Deus e os outros dois eram anjos que vieram para destruir Sodoma e Gomorra, né? E ao se apartarem Abraão e seu sobrinho Ló, né, que eles se separaram naquele episódio que nós estudamos aqui, quando não existia mais, os pastores de Ló e Abraão brigaram, né? Ló então ele olha para as campinas do Jordão, ali o vale do Rio Jordão, e vê que aquela área é fértil, escolhe ir para lá, mesmo aquela cidade, aquele lugar sendo já famosa por ter grandes pecadores contra Deus, né? Já tinha uma cidade construída ali, naquela passagem, ele viu essa cidade que era próspera e viu a oportunidade ali, ou seja, ele encheu seus olhos diante de tudo aquilo que estava diante dele, né? E aqui Moisés já está antecipando o que aconteceria naquele momento, quando nós estudamos lá, que aquela cidade sim era afrontava o Deus e era pecadora diante do Senhor, né? A destruição de Sodoma e Gomorra, onde o próprio Deus aparece em forma humana, acompanhado de dois anjos para realizar essa tarefa. Então, esse é o tom destes dois capítulos que nós vamos ver daqui para frente, né? Isso começa aqui, eles começam visitando Abraão e Deus, como estava presente aqui, reafirma sua promessa que ele teria um filho da sua esposa e que isso iria se cumprir para fortalecer a sua fé, já que ele havia aguardado muito tempo desde a saída de Ur dos Caldeus, né? Então, diante da exposição total aqui da Escritura, diante do acesso que nós temos, né, desde o início, a noção que se refere a esses homens, né? Mas a essa altura, mas a que altura Abraão de fato percebeu que estava na presença de Deus e dois anjos que estavam ali em forma corpórea diante deles, né? É mais provável que foi uma descoberta gradual, já que Deus vai se revelando gradualmente, embora Moisés afirme já desde o início que do capítulo, ali no versículo 1, que o Senhor apareceu a Abraão, né? Então nós já sabemos isso, porque o texto nos diz. Mas em que momento se deu essa caída de ficha de Abraão? Em que momento ele percebeu que de fato era Deus que estava ali com ele, né? Que acompanhado de dois anjos, será que ele percebeu isso em algum momento? Então é isso que nós vamos falar aqui um pouco a respeito desse texto, né? Como eu disse no versículo 1, o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre. Moisés já começa descrevendo esse capítulo 18 assim, dessa forma. E esse o Senhor aqui, em
em hebraico, ele significa o Deus Yahvé, né? O Deus da aliança, o Deus com quem Abraão tinha feito aquele pacto lá em Ur dos Caldeus, né? E no final do capítulo, nós vamos encontrar Abraão certo e convencido que ele estava na presença do próprio Deus. Desculpe o bocejo aí, o cansaço, sem nenhuma sombra de dúvidas. E essa aparição aqui que Deus faz a Abraão, logo nesse primeiro versículo do capítulo 18, ela não foi muito tempo depois da aparição que Deus fez a ele ali no capítulo 17, onde ele revela todo o seu plano, reafirma e ainda dá algumas direções, dá o sinal ali da circuncisão, né? Ele apenas disse que daria o filho a ele através de Sara e muda também o nome de Sara, né? E diz que nasceria Isaque, o filho onde a sua promessa se estabeleceria, e não Ismael, né? E novamente Deus aparece aqui, dessa vez acompanhado, né? De forma corpórea. E das aparições de Deus, esta é uma das mais íntimas, né? A mais informal, quando o próprio Deus vem fazer uma refeição ali junto de Abraão, né? Com quem ele havia acabado de fazer uma aliança, né? O versículo 1 diz que aconteceu ali nos carvalhais de Manre, né? Manre era um aliado de Abraão, o dono daquela terra onde existiam muitos carvalhos, né? Árvores. Era um local muito propício ali para armar as tendas, amarrar, né? Sombra bastante propício para que eles se alojassem, né? Lembrando aqui que Abraão era seminômade, né? Então ele passava por Manre ali, os carvalhais, ia para algumas outras cidades e retornava quando o pasto não tinha mais, quando a água já estava escassa. Ele fazia uma certa peregrinação, não estava fixo nessa terra, mas neste momento ele estava estabelecido ali próximo a Hebron, nos carvalhais de Manre, onde ficava essa propriedade, que ele tinha um acordo desde que nós vimos quando eles se ajuntaram aqui com os 318 e foram batalhar com os reis do Oriente, né? Então isso tinha um acordo aqui praticamente comercial a respeito daquela terra, daquele momento onde eles estavam, e isso propiciou que ele estava ali naquele momento, né? Versículo 1 ainda reforça ali, depois, um pouco para frente, quando que ele estava ali no carvalhal de Manre, o Senhor apareceu a ele e disse que ele estava assentado na entrada da tenda no maior calor do dia. Abraão estava na entrada da tenda, ou seja, na sombra, era um horário de muito calor, e diz o texto que possivelmente olhando para ver se passava algum viajante naquele horário, onde o sol estava forte, onde as pessoas fraquejam e têm problemas naquele momento, para acolhê-las, né? Era o que se esperava de um chefe beduíno, que era Abraão ali naquele momento, né? E beduíno é um povo nômade daquela região, é uma denominação de um povo daquela região, onde Abraão se encaixa nessa nomenclatura, ok? Só para vocês ficarem sabendo, ficar claro tudo isso. E aí no verso 2 começa a dizer, depois que ele avistou esses homens, ele levantou os olhos e eis que 3 homens estavam diante dele, né? Ao vê-los, Abraão correu para a porta da sua tenda e foi ao encontro deles, né? Ao ver os homens, possivelmente estavam a alguma distância, porque a palavra de Deus diz que ele se levantou e foi até eles, né? E ao perceber que eles não eram viajantes comuns, e sim, talvez pessoas que eram dignas de honra, né? Porque não era costumeiro um chefe de tribo como Abraão prestasse uma honraria, né, a desconhecidos ou ainda oferecesse uma hospitalidade a qualquer pessoa, né? O texto nos diz que Abraão vai até eles e se prostra em terra, né? Essa atitude aparece no capítulo anterior, quando Deus aparece a ele, né? Apesar de ser
uma reverência de se prostrar diante de Deus, né? Isso também era um costume, essa atitude era um costume oriental para demonstrar hospitalidade, submissão, humildade e principalmente respeito a quem estava recebendo aqueles hóspedes naquele momento, né? Embora Abraão não soubesse quem eram aqueles homens, ele vê que não são viajantes comuns, né? Estende esse ato de respeito a eles, possivelmente pela forma com que eles estavam vestidos, a forma com que eles aparentavam, né? Possivelmente estavam limpos, bem adornados e não pareciam viajantes comuns como que ele via frequentemente por ali, né? Então ele viu algo diferente ali, né? Possivelmente por esse evento e depois da recepção de Ló, esses três homens também em sua casa, que o autor de Hebreus ele escreve no capítulo 13, verso 2, né? Ele nos alerta, nos conta isso a respeito dessa ocorrência, né? E aqui também a gente se baseia um pouquinho nesse versículo para conjecturar aqui, para afirmar com um pouco mais de clareza, um pouco mais de fundamento, de que Abraão não sabia que era Deus e os anjos que estavam ali naquele momento encarnados, né? Paulo, o autor de Hebreus, né, mais comumente aceito como Paulo, mas não podemos afirmar que foi também, o autor de Hebreus escreve então no capítulo 13, no verso 2: não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos, né? Então, diante disso, o autor de Hebreus aqui vai fazer referência a esse acolhimento de Abraão com Deus e os anjos aqui, e diante da sua hospitalidade, que ela foi exaltado aqui neste instante, né? Que ele fez aquilo que deveria ser feito. E aí, o texto segue do versículo 3 ao 8, vai falar então dessa hospitalidade detalhada de Abraão que ele faz com esses três homens sem saber do que eles se tratavam, né? Quem eles eram, né? Talvez para destacar um pouco a disposição do coração de Abraão nesse momento, na grandeza deste homem com que Deus tinha feito essa aliança, um pacto para demonstrar de fato a sua cordialidade, a sua hospitalidade, tudo que ele era em sua essência, o seu caráter diante de tudo aquilo, né? Então o texto continua no verso 3, dizendo assim: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe sem ficar um pouco com este servo, né? Será que Abraão já tinha reconhecido que era o próprio Deus que estava ali naquele momento? Afinal, quando Abraão se refere ao Senhor aqui no texto, é Adonai no hebraico, né? E querendo aqui deixar claro essa questão, né? Ela não se refere a Adonai, a palavra Adonai não se refere a Deus nesse momento, né? A palavra Adonai muitas vezes ela é usada apenas para se referir a Deus, né? E sim, não apenas para se referir a Deus, e sim a uma pessoa que é digna de autoridade, né? No versículo 12, Sara vai chamar Abraão de meu senhor, né? Se referir a Abraão como meu senhor. Depois de velho, e velho também o meu senhor, terei ainda este prazer, né? Quando ela ouve a promessa de Deus, ali ela ri, ela pensa isso com ela mesma, né? Este Senhor também é Adonai aqui, então quer dizer que o Senhor, o Deus de Sara aqui era Abraão? Não, não é isso que quer dizer. Ela está falando, prestando respeito ao seu marido, ao seu senhor, a quem ela serve, é submissa nesse sentido oriental aqui, diante do papel das mulheres naquela época, que infelizmente não era muito relevante diante de toda a cultura, né? E baseado nesse texto de Hebreus, Abraão de fato ainda não sabia que estava se referindo a eles com uma posição de honra diante dos termos e costumes orientais. Ele simplesmente estava fazendo aquilo que se esperava de um chefe, de uma pessoa que estava se sentindo honrada com a visita daqueles três homens, né? Ele oferece o que é comum na hospitalidade oriental. E o detalhe apenas aqui é que
muito abundante, né, a oferta de Abraão, digna de alguém de fato um banquete, digno de alguém da nobreza. Talvez era isso que passava na mente de Abraão naquele momento, de que ele estava servindo alguém de algum reino distante que ele não conhecia, que era a nobreza, né? E aí, então, a palavra de Deus no verso 4 vai começar a falar o que ele vai servir para esses 3 homens, então, diante desse contexto, né? Versículo 4 diz que ele traz água para lavar os pés, né? A palavra de Deus diz que eu vou pedir que você traga um pouco de água para lavarem os seus pés, né? Era muito necessário essa questão, até Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Diante dessa questão, que eles ainda usavam sandálias, né? E viajavam muito a pé e sujavam os pés de poeira, e sujeira e ferimento muitas vezes, pés com poeira, secos, né? Porque as sandálias eram abertas, né? E aquela região era muito seca e muito quente, né? Porque eles andavam a pé, porque poucos poderiam comprar um meio de transporte, como um camelo ou um bode, alguém que pudesse transportá-lo sem ele precisar andar. Era muito caro, era sinal de riqueza ter os animais, né? E depois, ainda no versículo 4, ele oferece um lugar ali para eles descansarem, né? Descanse aqui debaixo dessa árvore, possivelmente um daqueles carvalhos a qual ele estava acampado naquele momento, uma árvore com sombra, um local onde eles poderiam descansar, né? Um lugar com sombra, porque a palavra de Deus diz que estava o sol mais alto, mais quente, né? Possivelmente por volta do meio-dia. E o verso 5 continua, então, Abraão diz que traria um pouco de comida, né? O versículo diz, eu trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até mim, até o servo de vocês, depois poderão seguir adiante, e eles então concordam com isso, né? Faça como você disse, né? E aqui o detalhe é que Abraão dá ênfase e algo que nós precisamos prestar atenção, que ele não sabia de fato que se tratava de Deus, do próprio Deus que estava ali e os anjos que o acompanhavam, que ele disse que aquele alimento era para que eles recobrassem as forças, né? Refizessem as forças, ou seja, indica que ele estava lidando com homens naturais ali, poderia ser da nobreza, alguém desconhecido, alguém importante, mas não era o próprio Deus, ainda não estava claro para Abraão que o próprio Deus estava ali com ele, né? Que estavam cansados e eles precisavam se alimentar, porque Deus não se fadiga, Deus não se cansa. Então, como ele vai tratar a Deus desta forma, né? Os homens, então, eles aceitam a oferta de Abraão, que assim se faça. E do verso 6 ao 8, nós vamos ver as providências que Abraão toma para de fato concretizar o que tinha oferecido a esses viajantes. E vemos como o lar de Abraão era disciplinado, organizado, todo mundo tinha a sua função, sabia muito bem o que fazer diante das solicitações, né? Abraão tinha tudo organizado diante da sua tribo, diante do seu clã ali, né? Tanto que ele começa ali no verso 6, mandando Sara fazer pão. E ele dá a instrução clara. Abraão foi na tenda de Sara e disse, amasse depressa 3 medidas de pão da melhor farinha, né? E ele pede para pegar o melhor trigo, né? Isso é importante, porque ele está querendo honrar aqueles homens, né? Dar o melhor que ele tinha, as primícias, né? E 3 medidas aqui, eu andei pesquisando um pouquinho, significa entre 8 e 22 litros de farinha. Era muita comida que ele estava fazendo, para 3 homens apenas, né? E no verso 7, ele vai lá escolher um novilho tenro e bom e vai pedir para um dos empregados preparar esse novilho, ou seja, ele pega um animal perfeito, um animal novo, né? Um animal bom, um animal que demonstra a hospitalidade que ele tinha e o acolhimento, né? E procura o melhor, as primícias, e pede para o seu servo, então,
preparar, né? A palavra de Deus diz ali no verso 8 que ele também pegou coalhada e leite, né? Possivelmente de leite de cabra ou de camelo, que era muito mais comum naquela época, né? E a palavra de Deus diz que ele os serviu pessoalmente, ali no verso 8, né? Leite e o novilho ele pegou, né? Que tinha mandado preparar, pôs tudo diante deles e permaneceu em pé diante deles ali, debaixo da árvore, e então eles comeram, né? Abraão ele sabia a parte que lhe cabia naquele momento com um anfitrião, né? Então ele ficou como um maître, um garçom que está ali observando, atento a todos os detalhes, se eles precisam de mais alguma coisa, né? Afinal, o seu lar era muito disciplinado, cada um sabia muito bem da sua responsabilidade, do seu papel, e Abraão não era diferente, ele estava ali à disposição para servir tudo aquilo que aqueles homens precisassem, porque ele entendia que aqueles homens eram dignos de honra, então ele estava fazendo o seu melhor, dando ali aquilo que ele tinha de melhor para aqueles homens, né? A fé em Deus não são contrárias a uma vida bem organizada e bem ordenada. Não quer dizer porque a gente é crente que a gente pode ser bagunçado na nossa casa, viver de qualquer jeito, que as coisas espirituais aqui. Não, Abraão aqui nos mostra com seu exemplo que é possível ter uma casa organizada, alguém com responsabilidade, fazer todas as coisas e ter a fé em Deus. Uma coisa não exclui a outra, né? Então, se você tem achado algo nesse sentido, Abraão aqui nos dá o exemplo que não, né? O fato de terem comido aqui todo essa comida, servido, né? Deus, os anjos, é intrigante, né? Fazerem essa refeição mesmo eles não precisando, né? Mesmo eles sendo seres espirituais, eles acabam alimentando o corpo a qual eles estavam ali naquele momento, né? E esse fato aqui, ele já antecipa uma futura encarnação de Cristo como uma possibilidade do próprio Deus se encarnar totalmente, né, através de Maria e tudo mais. Aqui é apenas uma prévia de que isso poderia acontecer, né? Deus então começa a se revelar aqui a Abraão no verso 9, né? E aí, como que não quer nada, né? Acabou de comer ali as coisas, possivelmente deve ter elogiado, que tudo estava muito bom. E aí no verso 9, então lhe perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? E ele respondeu: está aí dentro. Claramente, se fossem homens comuns, eles não saberiam que ele era casado, quem era sua esposa, qual era o nome dela, muito menos onde ela estava, o que acontecia, né? Então, é uma pergunta meio retórica. Claramente, eles sabiam onde que Sara estava, sabia que ela estava à espreita, que nós vemos pelo texto, né? E Deus quer chamar a atenção de Abraão aqui para a promessa que vai ser, vai reafirmar aqui em seguida, né? Sara estava na tenda, ela estava dentro da tenda, né? Segundo a modéstia que lhe era imposta naquela época como mulher, né? Ela estava próxima à porta, longe da vista, mas não muito longe de ouvir aquilo que estava se passando ali fora, né? E aí no verso 10 ele disse, né? Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano e Sara, sua mulher, dará luz a um filho. E aí a palavra de Deus que diz que Sara estava escutando a porta da tenda atrás de Abraão, né? Um deles então repete a promessa que Deus havia feito a Abraão, de que Sara então daria luz a um filho dele, né? E nesse momento, possivelmente Abraão sabia que estava falando com Deus, né? Sabia que a ficha dele deve ter caído, tipo, mas como é que você sabe disso, né? Deus me falou há pouco tempo, só ele que me revelou, só ele e eu sabemos disso, né? Então, possivelmente nesse momento, Abraão deve ter identificado que estava na presença do próprio Deus, né? Ele falou de certa forma para que Sara de fato pudesse ouvir aquilo que ele estava falando. Ele falou: olha, vou falar assim, 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 assim. Não, ele deve ter falado em alto e bom tom. Olha, diga a Sara que ela tal, tal, tal.
para que ela de fato ouvisse da boca do próprio Deus e cresce naquilo, né? Para que ela não fizesse novamente nenhum subterfúgio diante daquilo que Deus havia planejado, né? Como foi com Ismael, a sua serva, como foi lá no Egito ou qualquer outra forma, né? Estava lapidando aqui a fé de Sara também, né? Ela não estava vendo ali o que estava acontecendo, porque ela estava dentro da tenda, mas ela estava escutando. Então a promessa ela é repetida da boca do Senhor para Abraão, e Sara ouve, né? E ali no verso 11 vai dizer: Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, Sara já havia cessado o costume das mulheres, né? Então aqui a constatação do texto de Moisés é que, de fato, há uma impossibilidade física e natural aqui de Sara conceber um filho. Não tinha como ela dar à luz naquele momento, né? A palavra de Deus diz que já havia cessado o costume das mulheres. Possivelmente diz respeito à sua fertilidade, né? Que ela não tinha mais óvulos, a sua menstruação havia cessado, ela já estava na menopausa. É isso que quer dizer aqui esse texto, não é? Ela era velha, ela não tinha condições de gerar um filho, né? Então, fisicamente, tudo aquilo era um absurdo, né? Aquilo era inconcebível, além do fato dela ser estéril a vida toda. Eles tentaram a vida toda ter um filho e Sara não conseguiu engravidar, né? Fora este fato, né? E o verso 12, então, vai nos dizer a reação de Sara aqui, né? A palavra de Deus diz: por isso Sara riu no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor ainda terei este prazer. Que prazer é esse, né? Pode ser sim relacionado ao prazer sexual da relação entre marido e mulher ali, mas é mais indicado que de fato é o prazer de ser mãe, de gerar essa felicidade, né? Assim como Eva gerou ali a Abel, né? Achava que era o prometido e as coisas não saíram muito como o planejado, né? Diz que ela foi abençoada ali com aquele filho, né? E a mesma coisa que a reação de Sara, quando uma mulher mãe, ela é abençoada, ela se enche de prazer de criar um filho, de ter um descendente na sua casa, né? Então o Senhor se dirige ali diante dessa impossibilidade, dessa constatação, ela reage de um jeito diferente aqui. Ela ri, né? A palavra de Deus, verso 12, diz que ela riu consigo mesmo no seu íntimo, né? Ao contrário do riso de Abraão, da êxtase e surpresa, foi um riso de incredulidade aqui diante dessa atitude de Sara, né? Ela colocou a situação que eles tinham fisicamente diante da palavra de Deus e falou: não dá, é impossível, né? A alegria e prazer de ter um filho não foi aquilo que aconteceu, né? Ela não creu naquilo, naquele momento, ela ficou incrédula de fato. Foi impossível, isso não tem condições de acontecer diante do meu físico, diante do natural, isso não vai acontecer, né? Então esse riso que ela deu internamente era de incredulidade, sim, diferente de quando Deus revela a Abraão e ele fica em êxtase, fica animado com a possibilidade de ter um filho através de Sara, né? Sara já havia demonstrado esse ceticismo, essa incredulidade, quando ele ajeitou Agar para Abraão para que eles tivessem um filho, né? Aqui é mais uma expressão dessa falta de crença de que ela de fato seria mãe algum dia e isso se tornaria de fato uma realidade na sua vida, né? E o verso 13, então, o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei à luz a um filho ainda sendo velha? O Senhor aqui se dirige a Abraão porque ele é o responsável, ele é o sacerdote do lar, ele é o responsável por passar os planos de Deus para sua esposa, né? E pergunta e questiona ele o porquê do riso de Sara.
Tipo, ela não está crendo? Você não disse a ela a respeito de quem eu sou e o que eu posso fazer? Eu me apresentei a você no capítulo anterior como o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ou seja, o que eu não posso fazer, né? Eu tenho poder para fazer todas as coisas, né? Ele era o responsável pela casa, por Sara, por pastorear o seu coração, por falar a respeito das promessas de Deus, né? Então Deus vai exortá-la, né, diante dessa questionamento, dessa incredulidade aqui, né? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um ano estarei neste mesmo tempo, voltarei a vocês, Sara terá um filho. Então, ele repreende aqui, mostrando que nada é impossível ao Senhor. E esse Senhor aqui é Yahvé, né? O Deus Criador, o Deus Criador de todas as coisas, né? Como se você estivesse dizendo aqui, olha, eu criei os céus e a terra e tudo que nele há. Você acha que é difícil para mim criar um filho no seu ventre? Não há impossível, não há nada que é difícil para Deus. Eu sou detentor de todo poder, eu consigo fazer qualquer coisa, né? O Senhor aqui é colocado como Yahvé e depois reafirma sua promessa que daria a ela um filho depois de um ano, né? Então, verso 15 diz que Sara teve medo e negou. Eu não ri. E ele, porém, disse: não é verdade. É certo que você riu. Ela percebe que ela está diante de alguém que está acima dela. Ela percebe que ela está diante do Deus Todo-Poderoso que sabe todas as coisas aqui, né? E ela revela aqui, de fato, a direção do seu coração, né? Ela negou ter rido, né? Ou seja, já começa negando, ou seja, mentindo diante do Senhor, né? Escondendo diante do Senhor a reação que ela teve diante do seu íntimo, né? E depois ela afirma: eu não ri, ou seja, ela verbaliza para esconder o pecado, ou seja, um pecado chama outro pecado até nós construirmos algo diante de nós mesmos, né? E a palavra de Deus diz que nós não precisamos fazer isso, que se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, aqui é um subterfúgio desde a queda, né? Não fui eu, foi a Eva, não foi a serpente. Eu não ri. Imagina, nunca fiz isso, nem sei o que é isso. Negando, sendo que Deus estava ali, na presente, e viu o que aconteceu, né? Pecou contra Deus. Primeiro o riso, depois a mentira, né? Mas, mesmo assim, Deus continua fiel à sua promessa, né? Ele continua, independente da postura pecaminosa de Sara, Abrão teria que cuidar dessa questão de orientar sua esposa, de fazer com que ela cresça na promessa. Isso era um problema para Abraão, para que ela cresça e desfrutasse de fato da presença de Deus, né? O livro de Hebreus, capítulo 11, verso 11, nos concede que, apesar de tudo, Abraão tratou com ela, com Sara, e ela passou a crer de fato na promessa de Deus, que nós vemos aqui a longanimidade de Deus diante do nosso pecado, da nossa falha, da nossa falta diante das promessas dele, né? Hebreus vai dizer assim: pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos, já ser idosa, recebeu o poder de ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a sua promessa. Ou seja, ela não foi rejeitada, né? Deus deu a oportunidade dela passar a crer e assim aconteceu, né? E assim Deus faz conosco também, né? Mesmo em pecado, crédulos, Deus continua nos dando a oportunidade de crer, nos arrependermos e a chegarmos a Ele a qualquer tempo. Nenhum de nós, nenhum tempo é tarde demais para conhecermos a Deus, e não foi o que aconteceu com Sara, felizmente. Depois desse episódio, ela possivelmente foi exortada, orientada, escutou seu marido, escutou a respeito das promessas de Deus e creu na fidelidade do Deus Altíssimo que estava ali presente diante dele.
próxima aula nós vamos ver um pouco mais os desdobramentos de toda essa visita desses 3 homens, algumas coisas que são reveladas ainda mais adiante no texto, mas essa aula hoje nós ficamos por aqui e que você fique com essa lição de que Deus nos dá a oportunidade. Mesmo quando nós não cremos inicialmente na sua promessa, Ele nos dá a oportunidade até que nós estejamos vivos, ok? Deus ele é fiel e para que nós creiamos na sua fidelidade. Amém? Deus abençoe, excelente semana para você e até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tchau!